Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos continuar estudando o explorador de cena no 3ds Max. Antes de iniciarmos, vamos maximizar a nossa viewport com o atalho Alt+W. Ok, vamos agora ativar o modo inteligente para podermos esconder as barras de ferramentas e aumentar nossa viewport. Aqui no menu Vistas, temos aqui o modo inteligente. Poderíamos ter utilizado o Ctrl X. Vamos só ajustar aqui a nossa vista. Vamos ativar o explorador de cena. Ok, agora vamos começar a estudar as duas últimas barras de ferramenta, a de vista e a de seleção. Com a barra de ferramenta de vista, podemos alterar o layout do navegador de cena. A barra de ferramenta de vista possui opções de exibição das propriedades dos objetos, como transparência, cor, entre outras. Bom, quando clicarmos nesse botão, ele vai abrir um menu. Eu só vou reduzir o tamanho da janela para visualizarmos o menu. Ok, clicamos então nesse botão. Então ele vai abrir um menu com várias opções de exibição do layout do explorador de cena. Começamos com o espaço padrão que nós temos atual. Podemos trocar para outros tipos, como por exemplo o explorador de containers. Mas o que são containers? Container possui várias funções para gerenciarmos nossos projetos, incluindo organizar os objetos na cena, compartilhar tarefas entre os membros da equipe, bloquear arquivos, entre outras opções. A segunda opção é um explorador que fornece ferramentas para adicionar simulações físicas realistas à nossa cena. Depois temos o navegador de camadas, que já vamos estudar na sequência da nossa aula. Controlarmos as luzes, explorar os plugins que estejam ausentes, navegador das propriedades do objeto, onde a gente pode determinar se vai aparecer transparência, a cor do objeto, entre outras opções. Um navegador para o Revit e também o propriamente dito explorador de cena. Ao trocarmos a opção, por exemplo, explorador de containers, vejo que ele vai alterar a aparência, inclusive alterando algumas ferramentas, como vai acontecer com as outras opções. Por exemplo, podemos pegar aqui de luz. Vejo que ele sumiu algumas ferramentas e alterou. Ok? Então, cada vez que a gente alterar o layout escolhendo outra vista, ele vai alterar as ferramentas e as opções de propriedades. Reparem aqui ao lado que apareceu a opção cor, visível, entre outras. Essas são as propriedades que ele deixa disponível para trabalhar com a luz. Vamos utilizar aqui a barra de rolagem e nós vamos ver aqui, por exemplo, a sombra. Podemos determinar se ele vai ativar ou não a sombra, o tipo de sombra que ele vai usar, que é as propriedades da luz, por exemplo. Então, dentro do navegador, a gente está vendo agora, a gente tem como determinar as propriedades do objeto. Vamos abrir um pouquinho mais aqui, vejo que na divisão é como se fosse uma célula. Tem aqui se vai ser mostrar ou não uma determinada luz. Ok? Vamos aqui embaixo na opção de menu de vista. Vamos agora explorar o navegador de camadas. Clicando no navegador de camadas, ele vai abrir as opções ou ferramentas para nós trabalharmos com as camadas e os objetos que estão na viewport. Então aqui, vou só aumentar a janela. Nós temos aqui as nossas camadas, mais ao lado aparecem opções que são as propriedades dos objetos, como tinha comentado anteriormente. No caso das camadas, ele vem como padrão congelado, se ele vai ser renderizado, a cor que ele vai aparecer quando tiver só o aramado, e se ele vai exibir em forma de uma caixa, ou seja, ele vai exibir o objeto apenas o contorno, como se ele estivesse dentro de uma caixa, independente se ele é redondo, quadrado ou um círculo. Ok? Vamos começar a ver isso na prática. Por exemplo, eu não quero mexer sem querer no chão, então eu posso vir aqui na camada do piso externo, viemos nesse ícone, clico e vejo que ele ficou congelado, ou seja, eu não posso movimentar. Mas como eu sei que está congelado? Ele fica como padrão em cinza. Posso congelar todos os muros, assim eu não consigo selecionar. Essa ferramenta que eu estou usando, vou só mover a janela um pouco mais para baixo, estou usando só a ferramenta de seleção. Quando você clica na tela e não tira, ele faz uma seleção, selecionando os objetos que estiverem dentro desse quadrado que ele cria, ok? Então, estou só com a ferramenta de seleção. Ctrl X, voltar ao modo inteligente e reposicionar a janela do navegador de cena. Ok, vou só desmarcar aqui. Muito bem.
Agora a gente viu que a gente está trabalhando por camada. Vamos trabalhar agora individualmente um objeto. Por exemplo, quero trabalhar individual com o chão. Então vamos aqui na setinha. Aqui nós temos o objeto chão, que é o box 2 pontos, piso interno e externo. Clico aqui, ele está selecionado. Vamos aumentar um pouquinho a janela aqui. Ok. Só vou reduzir um pouco o zoom. Então veja que eu estou aqui clicando e ele não ativa. Mas por que isso ocorre? O 3ds Max ele permite se pode ou não alterar as propriedades do objeto. Então você tem como configurar se ele vai mostrar ou não. Como é que eu faço para alterar se ele vai mostrar ou não? No caso do box, ele não está permitindo eu alterar. Algumas propriedades podem ou não ser alteradas. Bom, nós temos três opções. Primeiro, opções por camada de um objeto. Quando eu ativar essa opção, as propriedades de exibição do objeto estarão disponíveis. Ou eu posso ser por objeto, aí as propriedades do objeto estarão disponíveis. Ou, no caso, eu posso misturar, que ele considera com a opção de misto. Então, vamos fazer assim. Vamos selecionar todos os objetos. Vamos usar o atalho Ctrl A. Em cima de qualquer objeto, ou seleção de objetos, que é o nosso caso, com o botão da direita, nós temos aqui propriedades do objeto. Ok. Entre as propriedades do objeto, eu tenho aqui propriedades de exibição, que é o que trata o explorador de cenas. Bom, se eu tiver por objeto, vejo que ele deixa liberadas as propriedades que eu tenho para o objeto, como transparência, exibir como caixa, trajetória. Numa animação ele mostra uma linha mostrando a trajetória do objeto na animação, entre outras. Se eu trocar para a camada, eu não posso mais alterar. Então, para nós podermos alterar as opções, vamos deixar por objeto. Aqui do lado também eu posso controlar a renderização dos objetos. Pode ser por objeto ou por camada. Vamos deixar por objeto, assim eu controlo. Vamos dar OK e vamos determinar aqui no nosso piso a opção de ele não renderizar. Vamos em Render, Renderizar. Então ele não mostra. Agora eu quero que ele mostre como caixa. Vejo que ele coloca uma caixa em volta do objeto. OK. Vamos agora fazer um teste com o barril. Vamos selecionar o barril, letra Z para dar o zoom e vamos rotacionar um pouco. Ok, então aqui temos aqui o nosso barril. Ele está selecionado aqui. Vejo que está em cinza, indicando, olha, já achei o objeto. Vamos clicar nele. Vejo que ele vai criar o quadrado, mostrando só o contorno do objeto. Assim eu posso determinar se eu quero mostrar ou não as propriedades de um objeto. Vamos apertar Z de zoom, reduzir um pouquinho, posicionar ele aqui. Então a gente viu aqui, nós temos na camada a opção de congelado, renderização, cor e exibir a caixa. Muito bem. Também podemos adicionar nova coluna, como chama o 3ds Max. Eu só vou aumentar um pouquinho a largura aqui. E vamos reduzir o tamanho das colunas. Congelado, do render, deixando o íconezinho, a cor e se vai exibir como caixa. Com o botão da direita em cima da barra aqui, podemos configurar colunas. Ou também poderíamos ir aqui em personalizar, configurar coluna. Ok, ele vai abrir essa janela. Só vou abrir um pouquinho mais o espaço aqui, onde eu tenho propriedades que eu posso exibir para os objetos na nossa cena. Eu vou usar, por exemplo, a opção divisível. Agora eu clico e arrasto para onde eu desejo. Vejo que ele vai criar uma setinha indicando aonde eu posso colocar. Vou reduzir de novo aqui. Vejo que eu tenho a opção divisível. Claro que está aqui do lado, só para nós fazermos um teste. Vamos colocar aqui. E agora eu posso esconder ou não um objeto. Vamos pegar, por exemplo, o portão. Selecionei ele aqui, venho na lâmpada, está lá. Escondi o nosso portão, posso mostrar ele de novo. Maravilha! Então chegamos no final da nossa aula, onde estudamos o explorador de cena e o explorador de camada. Ok? Então até a próxima aula.